Boa tarde. Inflação acumulada no ano de mais ou menos 9%, juros chegando em breve a 2 dígitos, o Ibovespa, o índice da Bolsa Brasileira, derretendo, caindo 13% no ano, efeito da pandemia e responsabilidade fiscal. Para fazer uma retrospectiva de 2021, estamos aqui com o economista Alexandre Schwartzman, para dizer o que ele achou, como é que foi esse ano, o que a gente teve nesse ano e quais são os efeitos de tudo isso que falamos. Boa tarde, Alexandre, seja bem-vindo. Magda, boa tarde a todos. Eu acho assim uma forma interessante de abordar essa retrospectiva, assim, tentar nos imaginar onde estávamos há pouco mais de um ano, há cerca de um ano, né? E o que a gente imaginava para 2021 e o que de fato aconteceu em 2021. Eu acho que quando eu olho para isso, quer dizer, o exercício que eu tentei fazer quando a Magda me propôs essa retrospectiva, né, foi basicamente voltar ali para as coisas que eu pensei, escrevi, eu anoto muito, né, e escrevo também para onde é que eu dizer, onde eu acho que assim eu fui surpreendido e onde mais ou menos eu acredito que eu acertei. Na verdade, acho que onde eu fui surpreendido é muito mais importante do que uma outra coisa que eu possa ter acertado. Mas acho que o grande nome da retrospectiva em 2021 é o que a Magda começou a falar. Ela abriu falando, olha, a inflação acumulada no ano, né? Lembrando que o acumulado no ano ainda não contempla, né, o resultado de novembro, né, muito menos dezembro, que está começando hoje, né, está acima de 9%. Nós estamos ali contemplando a possibilidade de uma muito concreta, praticamente uma certeza, de uma inflação de 2 dígitos de novo esse ano, 10,5%, 11%, quer dizer, praticamente todos esses últimos meses, por mais que o pessimismo tenha passado a reinar na segunda metade do ano, no que diz respeito à inflação, a gente tem sido surpreendido, como regra, para cima, né? E muito mais como regra, muito mais quando a gente olha para o que se imaginava, o que eu pensava do que seria de inflação. A gente tinha visto, ninguém tinha, obviamente, perdido o fato de que no final do ano passado a inflação já tinha botado as manguinhas para fora. A gente via ali alguns números, surpreenderam, né? A gente acabou terminando com a inflação acima da meta, mas meu diagnóstico naquele momento é que, sim, a gente teve uma série de choques, né? A moeda continuava muito fraca, preços de commodities vinham subindo, etc. Mas isso eu imaginava que seria um fenômeno essencialmente temporário. Quer dizer, uma série de preços subiria, eles não precisavam nem cair desde que eles parassem de subir, né? A inflação naturalmente se encaixaria na trajetória de metas, tal, e na verdade o Banco Central sequer precisaria, né, subir a taxa de juros. E a minha crença a esse respeito estava muito ancorada no fato de que a gente olhava, em que pesem as pressões que vinham de commodities e um tanto ali na área de energia, ainda não estava claro a extensão da questão energética, da qual eu também vou tratar aqui nessa minha retrospectiva. A gente olhava ali, assim, do ponto de vista de retomada da economia, apesar de uma retomada razoavelmente vigorosa na segunda metade do ano, o mercado de trabalho estava absolutamente largado, né? A gente via ali taxa de desemprego elevadíssima, na verdade, mais elevada até do que os próprios números do IBGE davam a entender, porque muita gente tinha simplesmente saído do mercado de trabalho, né? Então, essas pessoas não contam como desempregadas, porque elas não estão buscando emprego, mas a gente sabe que, enfim, eram pessoas que estavam no mercado de trabalho até o começo de 2020, que em algum momento iriam retornar. Então, a gente olhava de uma situação de uma folga extraordinária no mercado de trabalho, a gente olhava de maneira geral. O país assim, não pareciam haver pressões inflacionárias persistentes. E, em que pese ali alguma continuidade das pressões no começo do ano, a gente olhava, parecia, boa parte do começo do ano, ainda ser um fenômeno transitório,
Por que transitório? Porque ele era concentrado em relativamente poucos produtos. A gente olhava ali, a gente tinha 50%, 60% dos itens do IPCA subindo a cada mês. Parece muito, mas não é. Historicamente, é muito mais do que isso. Então, mostrava ali que era uma coisa razoavelmente restrita, né? E a gente olhava para outros indicadores, notadamente inflação de serviços, bastante tranquila. E acho que isso, de maneira geral, em que pese ali revisões da inflação, da perspectiva de inflação para 2021, o mercado financeiro olhava para 2022, 2023 com bastante certeza que o Banco Central seria capaz de manter a inflação sob controle, né? Enfim, né? A ideia de que o que a gente estava vendo do ponto de vista de inflação era temporário. Esse acho que foi o grande engano, meu grande engano do mercado, grande engano do Banco Central, né? Eu tenho até sido bastante suave, né, na minha avaliação do Banco Central, porque, de fato, foi um erro que foi compartilhado por muitos. Alguns não, alguns viram mérito para eles, eu não estava entre eles, mas o fato é que a gente começou a ver uma piora muito expressiva de inflação a partir de meados do ano. Piora não só no fato de que a gente tinha leituras altas de inflação, mas a gente começa a ver algumas mudanças no processo inflacionário que foram importantes. Em primeiro lugar, ele se tornou muito mais disseminado. Então, a gente tinha 50%, 60% dos itens subindo. Bom, a partir de meados do ano, a gente passou a ter alguma coisa em torno de 70% dos itens do IBGE, do IPCA registrando elevação ali a cada mês. Esses valores são valores muito próximos do que a gente via, por exemplo, em 2015 e 2016, quando a inflação estava em 2 dígitos. Então, a primeira coisa é que a inflação se tornou muito mais disseminada. Segundo, a gente começa a ver a inflação afetando não só aqueles preços que são super voláteis, que sobem muito no mês, caem no outro, mas aqueles preços que são reajustados a intervalos infrequentes, etc., são preços mais persistentes, eles também começaram a ser reajustados para cima. E um terceiro elemento nessa história, né, eu acho que ele, no caso mais vigoroso, nesses últimos meses, a gente passou por uma revisão muito forte do que se espera ser a inflação, tanto em 2022 quanto em 2023. Boa parte desse ano que nós está terminando agora, as perspectivas de inflação para os próximos anos estavam próximas à meta. Agora, o que a gente já vê é, no caso do Focus, a pesquisa do Banco Central, que pergunta diretamente para os analistas o que eles esperam da inflação, a gente já está vendo a inflação esperada para o ano que vem na casa de 5%. Lembrando, a meta do ano que vem é 3,5%, o limite superior é 5%. Então, nós estamos no momento assim, em dezembro de 2021, né, o mercado financeiro está apostando que a inflação em dezembro de 2022 já estaria praticamente superando o limite superior da meta de inflação. E a gente vendo também as expectativas de inflação para 2023 descolando, né, da meta. A meta ainda é, né, 3,25 para o ano que vem, né, e as expectativas de inflação já estão ali mais perto de 3,5. Também um sintoma de perda de credibilidade do Banco Central. Por que o Banco Central se atrasou? Bom, assim, parte da história eu acho que o Banco Central atrasou. Como o Banco Central tinha uma visão mais tranquila de inflação, e aí toda aquela, né, a postura do Banco Central, a gente não vai baixar a Selic, mas a gente também tem um compromisso que a gente não vai subir a Selic. Né? Até o momento que ele percebeu que tinha que subir. Ele tinha que subir, mas também comunicou que tinha que subir, mas não achava que era necessário fazer, né, tirar todo o estímulo monetário da economia. Então, a gente vai subir, mas não vai levar até a chamada taxa neutra, a taxa que não estimula nem desestimula a economia. A gente vai parar antes, ou seja, a gente vai continuar com o estímulo monetário. Mas, afinal, não, está mais complicado, a gente provavelmente vai ter que levar até o neutro. Depois, não, está mais complicado, a gente vai ter que levar para cima do neutro. Só muito recentemente é que o Banco Central, né, se rendeu à mensagem, não, a gente vai fazer o que for necessário, porque a coisa está muito mais grave do que a gente imaginava. Já estava ontem o Roberto Campos, perdão, Roberto Campos Neto falando no evento da Febraban,
exatamente essa questão de expectativas de inflação no topo do limite permitido para o ano que vem, né, é uma mensagem muito poderosa para o Banco Central vamos dizer, acabar ajustando sua política. Então, acho que parte da história é que o Banco Central, de fato, se atrasou. Ele até começou mais forte, né? Todo mundo imaginava que começaria de uma maneira mais modesta, mas olhando em retrospecto, essa é a vantagem, né, do analista que só vai ver o jogo de domingo, a gente vai comentar na segunda-feira, é que o Banco Central poderia ter começado antes, poderia ter agido de uma maneira mais forte. Agora, isso dito, eu desconfio que mesmo se o Banco Central tivesse começado mais cedo e reagido de uma maneira mais vigorosa, ainda assim a gente teria uma dificuldade de controlar o processo inflacionário. Porque a bola não está mais toda no campo do Banco Central. E boa parte da questão inflacionária passou a derivar, né, de uma perspectiva de piora expressiva nas contas públicas, né? O que pode ser paradoxal, né, para quem acompanha, que estava até manchete de alguns cadernos de economia hoje, assim, pela primeira vez, se não me engano, desde 2012 ou 2013, né, a gente vê ali 3 meses seguidos o governo registrando superávit primário nas suas contas. Isso aí era um negócio que a gente não via há muito tempo. Não parece que as contas públicas estão em uma forma tão ruim. Eu acho que é uma leitura equivocada do que é a nossa preocupação. A nossa preocupação não é o desempenho das contas públicas em 2021, na verdade, nossa preocupação é o que vai acontecer ao longo dos próximos anos com as contas públicas, em particular com o endividamento do governo, que caiu esse ano. Então, a dívida abriu o ano na casa de 90% do PIB, a última leitura dela está na casa de 83%, vai terminar mais ou menos por aí, parece também ser um feito extraordinário, até que a gente olha para trás e começa a entender por que esse feito extraordinário. Por que a dívida caiu? Foi porque a gente fez as coisas certas? Não. Ela, em boa parte, é explicada exatamente pela surpresa inflacionária que se materializou. Essa surpresa ajudou comeu um pedaço da dívida. Se a gente for olhar o que foi a Selic acumulada esse ano contra a inflação, lembrando, a Selic, de alguma forma, baliza o custo da dívida pública, né? A Selic menos a inflação em terreno negativo, em terreno bastante negativo, diga-se de passagem, né? Então, ajudou, né, a segurar a dívida, né? Um crescimento que eu vou falar num instante, ele tem sido decepcionante, mas na comparação com o ano anterior, que foi um ano muito fraco, é um crescimento que vai ficar ali um pouquinho abaixo de 5%, entre 4,5% e 5%, mais ou menos. Então, também ajudou, porque a gente está medindo a dívida com relação ao PIB, o PIB está subindo, né? E um efeito de corrosão inflacionária das despesas. O exemplo que eu sempre dou, eu acho que é o mais relevante nesse caso, né? Principal despesa, no caso do governo federal, é a aposentadoria. O gasto com aposentadoria é balizado pelo salário mínimo. O salário mínimo foi reajustado de acordo com a inflação de 2020, né, que foi alta, acima da meta, mas muito inferior à inflação de 2021. Moral da história, o salário mínimo perdeu o poder de compra, né, isso é péssimo para quem recebe salário mínimo, para o governo que paga o salário mínimo, né, e arrecada, né, de acordo com a inflação, também ganhou. Então, a melhora fiscal desse ano é muito resultado da inflação. Agora, quando a gente olha para frente, bom, no ano que vem, a gente já está vendo, o salário mínimo vai ser reajustado por um valor de 10%, 11%. Né? A inflação do ano que vem, com o Banco Central agindo, vai ser mais baixa que a inflação desse ano. Talvez 5%, muito acima da meta, mas, grosso modo, metade da inflação desse ano. Significa que os ganhos que foram obtidos do ponto de vista de corrosão do valor das despesas governamentais pela inflação esse ano não vão se repetir em 2022. Pelo contrário, vai ter o rebote disso, né? Então, o salário mínimo, de novo, ele vai aumentar em termos reais no ano que vem, né? Significa que as despesas do governo vão crescer. E o país vai crescer menos também, e o juro mais alto. Então, quando a gente olha para o conjunto da obra fiscal, né, da obra das contas públicas, ele não parece ser
muito bom. E não deveria ser mesmo, por uma razão muito simples. A gente sempre diz que tem um problema estrutural no país. A gente sabe que tem uma estrutura de despesas públicas que cresce mais rápido do que o PIB, cresce mais rápido do que a inflação, né? E isso daí acaba sempre exigia, e exige e exigirá do governo federal que se engaje num conjunto de reformas exatamente para mudar isso. A gente começou a fazer com a questão previdenciária em 2019, então não reverteu o processo, ele reduziu a velocidade de crescimento do gasto previdenciário, mas ele não zerou, nem reduziu de fato, né, o valor desses gastos, né, e a gente sabia que tem um funcionalismo, as indexações do orçamento, esses problemas não foram tratados. Se eles não foram tratados, eles vão voltar, isso não resta a menor dúvida, né? E, em cima disso tudo, né, acho que teve a decisão muito ruim, originalmente ligada única e exclusivamente à questão dos precatórios. Para quem lembra, né, que os precatórios são conjunto de despesas que resultam de decisões judiciais, né, então, tipicamente relacionadas a pagamentos de aposentadoria, salários, benefícios, etc., que pessoas que deveriam receber não receberam, achavam que deviam receber. Então, foram às cortes, eventualmente levaram até o Supremo deu ganho de causa. Então, são despesas que têm que ser realizadas, né? Que vem num ritmo de crescimento grande, exatamente que a gente está se colocando em dia com uma série de demandas judiciais. Mas o fato é que esses precatórios, que no ano passado e esse ano equivaliam ali a 50, 55 bilhões, né, passaram a ser orçados em alguma coisa em torno de 90 bilhões para o ano que vem, que motivou o governo a, basicamente, introduzir uma proposta de emenda constitucional que limitasse o pagamento dos precatórios, que em si já é bastante ruim, porque basicamente envolve não pagar uma dívida líquida e certa que foi determinada pelo judiciário. Quer dizer, acho que quando a gente fala em termos de quebra de contrato, dificilmente a gente consegue uma quebra de contrato maior do que essa. Então, para a credibilidade do país é ruim, né, por um lado. E ela foi agravada adiante pelo casuísmo que foi colocado, um jabuti, né? Jabuti é uma linguagem usada ali no parlamento, né, que que o jabuti não sobe em árvore. Se o jabuti está na árvore, alguém colocou o jabuti lá. E o jabuti, no caso, foi uma proposta casuísta, que eu comentei no mês passado, de mudar o mecanismo de indexação do teto de gastos para se beneficiar exatamente do fato de que a inflação desse ano vai ser muito alta. A inflação vai permitir com que o teto de gastos suba, né, alguma coisa como 45 bilhões em relação ao que seria o teto de gastos em 2022, caso a indexação se mantivesse igual, ao que se soma a aplicação também desse indexador a um limite de precatórios, que é o equivalente ao gasto em 2016, significa que dos 90 bilhões de precatórios, mais ou menos metade não serão pagos no ano que vem. Ou alguns deles, agora com as últimas modificações, eles até serão pagos, mas eles não contarão para efeito de teto de gasto, que no frigir dos ovos é exatamente a mesma coisa. Fato é que esta mudança nos precatórios, essa PEC dos precatórios, abriu um espaço adicional para gasto no ano que vem da ordem de 90 a 100 bilhões. A gente não sabe exatamente, porque falta, né, exatamente a observação de inflação tanto em novembro quanto em dezembro, que vão balizar o valor do teto de gastos e do pagamento de precatórios para o ano que vem. Então, a gente ainda está um pouco na incerteza, mas é isso, alguma coisa de 90 a 100 bilhões de gastos adicionais no ano que vem, né, direcionados a um programa de apoio às classes menos favorecidas do país, que em si não estava errado, né? A necessidade do programa é discutida. Agora, mais do que discutida, acho que tem um certo consenso de várias correntes de economistas, né, que a gente precisava, de fato, dar uma reforçada no Bolsa Família, mas que seria possível fazer dentro do teto de gastos, né? A percepção é que essa alteração de teto de gastos
ela foi justificada pelo novo programa social, mas, na verdade, é que ela possibilita o novo programa social e a manutenção, né, das tais emendas de relator, né, um mecanismo que, vamos dizer, entrega um volume considerável de recursos na mão da elite do Congresso, elite não no sentido intelectual do termo, né, mas basicamente elite no sentido de quem manda no Congresso, então, basicamente o entorno do presidente da Câmara, né, o Centrão, etc., que possibilita o que foi denominado pelo Estado de São Paulo, pelo Jornal do Estado de São Paulo, como orçamento secreto. Né? Então, o que a gente vê nesse conjunto da obra assim, é que há uma deterioração em curso, não só das contas públicas em si, o que já é grave, mas das instituições que, de alguma forma, deveriam coibir esse tipo de abuso. Que instituições? Como o próprio teto de gastos, como diz o nome. Adicionalmente, né, vai haver um aumento de gasto no ano que vem. Pela lei de responsabilidade fiscal, esse aumento de gasto deveria ser compensado ou por uma redução equivalente de gasto ou por um aumento da receita. E vai passar como se nada tivesse acontecido. Então, o que a gente vê aqui, o arcabouço institucional, que, de alguma forma, foi sendo construído ao longo desses anos para tentar evitar, né, os abusos que a gente tem observado, esse arcabouço institucional está se deteriorando. Né? E o que significa que, basicamente, a mensagem que se passa é: tá, a gente tem um conjunto de regras, a gente tem regras de ouro, a gente tem lei de responsabilidade fiscal, a gente tem meta superávit primário, a gente tem teto de gastos, a gente tem, enfim, uma multitude de restrições legais e institucionais para manter as contas públicas em ordem, e nenhuma delas consegue evitar, né, que o governante de plantão faça o que quiser a seu bel prazer, se as circunstâncias políticas assim o requererem. Né? Então, no caso específico do presidente, ele quer ter um programa para chamar de seu para a eleição do ano que vem, ele quer, ao mesmo tempo, manter o apoio dos partidos do Centrão, então, para isso, vai precisar de 100 bilhões a mais, e temos mais 100 bilhões, né, às custas de um calote, mais ou menos metade do que deveria ser pago de precatório, às custas de uma piora de uma legislação constitucional que foi colocada na Constituição exatamente para não poder mudar. O que a gente percebeu aqui, as tais amarras que foram colocadas no setor público, elas não amarram o setor público. Né? Elas fingem que amarram, mas é uma coisa assim meio Houdini. Né? Então, a gente sabe que o governo, a hora que ele de fato quiser, ele vai arrumar um jeito de escapar das amarras, assim como o Houdini escapava das correntes, das caixas, etc., e emergia vitorioso ali do fundo do lago, né, com algum truque que ele fazia para escapar dos cadeados, etc. O governo é certamente um Houdini nessa situação. Mas há custos. Né? Há custos. Esse tipo de engenhosidade, contabilidade criativa, o mercado se apropria, entende o que está acontecendo, e o que a gente vê é isso, quer dizer, um dólar que encareceu muito, em parte por fatores externos, eu vou dizer, né? A gente tem visto uma mudança de postura de política monetária lá fora, que também é um fenômeno importante, o Gabriel vai ter condições de falar com mais propriedade a esse respeito, mas acho que fundamentalmente por questões internas do país. Então, um dólar mais caro, ele se materializa na inflação mais alta, isso força o Banco Central a subir juro, né? Isso encarece o custo da dívida e reforça essa percepção de que tem uma deterioração fiscal em curso. Com o agravante que, ao longo desse ano também, a gente viu o mundo político reagir de uma maneira muito clara às tentativas de moralização da coisa pública. Né? Então, a gente viu basicamente o fim da Operação Lava Jato, e com seus prós e contras, era algo que ameaçava colocar o país numa trajetória diferente no que diz respeito à questão de corrupção. A gente viu o mundo político, de fato, conseguiu... E aqui, quando eu falo mundo político, eu não estou me referindo
a um grupo pequeno de parlamentares ou governantes. A gente viu, basicamente, assim, praticamente o conjunto do mundo político, todo mundo muito feliz com a possibilidade de evitar o que a gente viu nos últimos anos. A gente teve, em cima disso, também a própria anulação dos processos contra o ex-presidente Lula, que o colocam como um candidato fortíssimo no ano que vem. Enfim, o que a gente vê também foi, ao longo desse ano, foi a geração de um clima de incerteza no que diz respeito à questão política. Talvez incerteza não seja um bom termo, porque, na verdade, acho que é o contrário disso. Mas a gente tem uma certeza muito grande que boa parte do que as pessoas estão se preparando para a eleição do ano que vem não tem o menor compromisso com a estabilidade econômica no país, né? Então, eu acho que tudo isso acabou de alguma forma, levando essa pressão que se materializou no dólar, na inflação e essa reação agora mais agressiva do Banco Central. Então, o país não cresceu. Mas como não? Ele vai crescer 4%, 5%. Cresce 4%, 5%, essencialmente porque a base de comparação é fraca. O nível de atividade que a gente observa no país no final do terceiro trimestre, a gente vai ter o PIB amanhã, né, a divulgação do PIB do terceiro trimestre, ele é praticamente inalterado com relação ao que a gente observou no final do ano passado, começo desse ano. Então, o que a gente vê ali, que eu descrevi numa coluna da semana passada no Infomania, como um eletrocardiograma de morto, quer dizer, praticamente uma linha reta ali mostrando que não estamos em recessão, mas a gente certamente não está numa trajetória de crescimento, né? Lembrando que a própria elevação de taxa de juros deve, na verdade, na margem, até piorar isso. Então, é um país em que não se cresce, a inflação é alta, o Banco Central vem subindo o juros, a gente tem uma piora das condições institucionais de gestão de política econômica de maneira geral, mais no caso da política fiscal. A política monetária, ao contrário, a gente viu, foi o ano de aprovação, finalmente, da independência, da autonomia do Banco Central. Acho que esse é um dado importante na história, né? Mas, assim, lembrando que o Banco Central talvez hoje não seja o principal responsável pelo comportamento da própria inflação, por força da piora das demais dimensões de política econômica. E, por fim, eu acho que, politicamente, a gente viu um país que tem avançado a passos largos em direção ao seu passado, né? Então, ao invés de nós superarmos questões como corrupção, como corporativismo, como uma intervenção exagerada do governo na economia, o que a gente vê é a reprodução de velhos vícios que nos levaram à situação delicada que a gente está hoje, né? E acho que isso aí acaba, de alguma forma, indicando, né, o tipo de problema que a gente vai discutir ao longo de 2022. Ou seja, ao invés de discutir o que a gente vai fazer para melhorar o país, a discussão vai ser como é que a gente faz para retornar a um passado que não tem nada de idílico. Foi um passado que acabou nos colocando na situação que a gente vive hoje. Obrigada, Alex. Antes de entrar com o Gabriel, que vai falar um pouco dos mercados internacionais, teve uma pergunta que você já respondeu a respeito dos precatórios, e eu gostaria de saber o seguinte: fazendo aí uma correlação entre a inflação, que parece ser um fenômeno global, e a atuação dos bancos centrais brasileiro e norte-americano, o que você diria a respeito? Você diria que, de uma certa forma, o mundo todo está agindo como se os estímulos fossem cada vez mais necessários e de forma irresponsável, ou é um fenômeno apenas brasileiro? Respeito à gestão de política, eu acho que o Brasil está passos atrás, né? Eu não estou te ouvindo, Alexandre. Falando que na gestão de política econômica, acho que o Brasil está passos atrás, no sentido que a gente tem um problema mais sério, que não quer dizer que o resto do mundo esteja fazendo tudo exatamente da maneira correta a ser feita. Mas eu chamo a atenção que, assim,
Uma afirmação que é feita frequentemente: a inflação é um problema mundial. Não, ela é um problema, certamente, mas a gente fala, a inflação japonesa está muito baixinha. Aliás, o problema deles continua sendo ter uma inflação baixa demais. A inflação ao consumidor na China não é particularmente elevada, não. A inflação ao produtor é uma outra história. Mas a inflação ao consumidor na China também não. De maneira geral, a Ásia tem tido menos um problema de inflação ao consumidor do que a América, não, pensando aqui Estados Unidos e Canadá, e menos do que a Europa, cujo problema inflacionário também é um pouco menor do que o problema inflacionário norte-americano. O que a gente vê, assim, do ponto de vista de para frente, pelo menos a perspectiva é, em algum grau, a retirada de estímulos monetários e fiscais para frente, mesmo, aí o Gabriel elabora, mas mesmo com o programa, com a possível aprovação do programa do Biden de infraestrutura, quer dizer, espera-se que o déficit orçamentário norte-americano caia, né, caia no ano que vem em relação ao que foi observado esse ano e no ano anterior. Está falando, na verdade, assim, em termos econômicos, propriamente dito, a gente está falando que vai ter uma contração fiscal nos Estados Unidos no ano que vem. A gente está vendo o Federal Reserve retirando estímulos monetários. A gente tem uma discussão no Banco da Inglaterra também sobre retiradas de estímulos monetários, no caso da Europa, bem mais para trás. Etc. Então, me parece que as políticas econômicas, de maneira geral, são menos estimulativas para frente do que é o caso do Brasil. Quer dizer, o Brasil, mas mesmo no caso do Brasil vai ter uma política fiscal muito estimulativa, quer dizer, gastar 100 bilhões de reais a mais, em momento algum, vai ser considerada uma política contracionista do ponto de vista de gasto, né? E, obviamente, uma política muito mais contracionista do ponto de vista de política monetária, aliás, das mais fortes que a gente está vendo no mundo. Mas acho que, de maneira geral, acho que a gente vai ver o mundo tirar um pouco o pé do acelerador. Obviamente, tem um conjunto de cascas de banana e coringas que a gente não sabe exatamente. O mais recente deles é o Omicron. A gente não sabe a vacina funciona, não funciona, ou funciona razoavelmente bem, ele é mais ou menos infeccioso, ele é mais ou menos mortífero, os sintomas são mais leves, são mais complicados, enfim, a gente está ainda muito no escuro, então tem ali um elemento de incerteza que os últimos meses me ensinaram a respeitar, né, com bastante cuidado, porque, enfim, é uma doença que tem surpreendido os médicos, imagina os economistas, né? Então, é uma questão complicada, mas eu vejo, como regra, um mundo que está se movendo para um conjunto de políticas menos expansionistas em 2022 do que em 2021. Não quer dizer que elas serão contracionistas. A gente já está falando de elevação de taxa de juros nos Estados Unidos para a segunda metade do ano. Falando ali é parar, quer dizer, é reduzir o ritmo de compra. Ela continua sendo expansionista, só menos expansionista do que ela foi nesses últimos anos. Mesma coisa a Europa, em grau menor os países. Então, certamente é um mundo menos expansionista, porque acredita-se que a gente vai superar a questão sanitária e, portanto, não precisará da muleta. Se a gente vai superar, eu não sei, mas acho que o mind frame, quer dizer, a forma como boa parte dos gestores de política econômica parece ver o problema, não, vamos precisar menos. E o futuro vai dizer se é verdade ou não. Obrigada, Alex. Aqui na casa, todos que nos conhecem sabem que há 4 meses a gente já recomendou puxar o freio de mão em Bolsa Brasileira. O nosso Fundo Nazaré está vendido em Bolsa. O Eduardo vai mostrar daqui a pouco o resultado do mês, é a prova disso. Num mês em que o Ibovespa derreteu 2,64, alguma coisa assim, ele vai mostrar o resultado positivo do Nazaré. Continuamos surfando na onda dos juros altos, tomando bastante cuidado e tendo disciplina com os papéis ligados à IPCA, lembrando que
no caso de juros de 2 dígitos, 11%, 12%, e uma inflação que o Alexandre acredita ficar em 5% no ano que vem, quem comprar um papel IPCA mais 4, mais 3, como a gente tem visto aí sendo ofertado como um ótimo negócio, vai ficar com resultado abaixo da taxa de juros no ano que vem. Então, nós temos bastante disciplina no sentido de buscar papéis IPCA que paguem no mínimo IPCA mais 5,5, 6, com boa qualidade de crédito, e surfando no CDI+, que cada vez vai estar mais alto, e evitando o risco de mercado no Brasil. Agora o Gabriel Safdie, diretamente de Genebra, vai falar um pouquinho para a gente dessa correção recente dos mercados, que estavam muito caros, e do efeito da Omicron, que é essa nova variante do Covid. Boa tarde, Gabriel. Oi, boa tarde a todo mundo. Eu acho a coisa interessante é que, finalmente, o Brasil é hoje praticamente o único país que tem juros reais que são positivos, né? Como você acabou de falar, Magda. Aqui no resto do mundo, aqui nos países desenvolvidos, é o contrário. A taxa de juros reais está negativa, e se a gente olha o que aconteceu este ano, ela ficou ainda mais negativa com a subida da inflação e com a taxa de juros ficando sempre, seja negativas, as taxas de juros nominais, seja negativas na Europa ou em 0% em dólares. Então, tudo isso é super favorável às bolsas, à economia. Os bancos centrais querem ajudar a economia ao máximo que eles podem. Efetivamente, nós vamos ver nos próximos meses, a gente já começou a ver uma desaceleração da ajuda dos bancos centrais em relação à economia, mas por uma razão muito simples. O ano passado, a gente teve países como os Estados Unidos fizeram 10%, 12% do déficit do PIB deles. Quer dizer, você não pode guardar esse tipo de déficit eternamente, né? Esse ano nós vamos chegar em 4%, 5%, 6%. Então, logicamente, essa ajuda está sendo diminuída, mas ela continua sendo, e vai continuar sendo durante todo o ano de 2022, muito favorável aos mercados financeiros. Então, o que a gente está vendo hoje é uma situação aqui na Europa, nos Estados Unidos, que é muito melhor do que se o vírus não tivesse acontecido. Esse é um paradoxo, porque o fato que o vírus veio, todos os países estão gastando mais dinheiro. E esse plano que o Biden fez agora para a infraestrutura, que estavam se falando em anos, que nunca aconteceu, acabou acontecendo agora. E é um efeito positivo desse vírus. E essa surpresa que, apesar do que pode acontecer com o medo, o receio, o vírus vem, o vírus vai, o que a gente vê no final do dia é que esse vírus ele mantém essa ajuda, ela convence os bancos centrais a ajudarem as economias mundiais. Então, isso continua sendo, você não tem nenhuma outra possibilidade nos mercados desenvolvidos do que ficar olhando o mercado de ações com as diferentes possibilidades que você tem, como os fundos estruturados, ou mais diretamente nos índices das bolsas. E rendimento real aqui não existe. Você esquece de comprar bonds, porque se você quer apanhar, você compra bonds para ficar perdendo dinheiro, né? Então, é uma situação que é bastante clara aqui na Europa e nos Estados Unidos. Vai ter, como esse vírus pode vir, fazer uma correção no mercado, vai durar o que vai durar e, no fim, acaba voltando. A Moderna faz, já disseram que que tem que fazer uma nova vacina, daqui a 3 meses ela já vai estar rolando. Então, isso são poucos eventos que não vão ter muita influência. Se a gente olha aquele episódio também da gripe espanhola, a gente viu que ela durou 3 anos, desde o momento que ela começou. Então, eu imagino que daqui a 6 meses a gente vai ter completamente para trás definitivamente essa história do vírus, né? Enquanto isso acontece, a economia vai indo bem, as economias aqui continuam subindo, não tem risco nenhum de recessão. A inflação vai chegar a um nível mais alto do que ela estava antigamente, isso não tem dúvida nenhuma, mas é para se lembrar que nos últimos anos os bancos centrais estavam lutando contra o medo da deflação. Para eles, a deflação é um buraco em que a economia ia entrar e que ela não ia sair. Tanto que a coisa interessante é que você tem inflação no mundo todo, menos no Japão, que continua a 0%. Então, o que você tem hoje, uma inflação subindo a 6% ao ano, ela não vai durar, porque ela é ligada diretamente à falta de mercadoria por causa do vírus, né? Ela não vai voltar a 2%, como os bancos centrais queriam por enquanto, ela vai voltar em torno de 3,5%, 4% no ano que vem, porque continua sendo super favorável para os ativos financeiros. Provavelmente os bancos centrais vão começar a reduzir a ajuda deles de uma forma mais rápida do que está sendo esperada hoje, mas isso vai chacoalhar um pouquinho o mercado, mas é de novo, porque a economia está indo bem, é que ela precisa menos de amuletas para continuar funcionando, né? Ok, obrigada.
Agora o Eduardo vai falar sobre os nossos fundos, porque o Ricardo Vélez, nosso gestor, está em férias, mas tem uma pergunta aqui que eu, sinceramente, não entendi. Eu vou passar antes para o Alexandre. Quem sabe o Alexandre entende. Mas os precatórios, da forma como julgados, também não foram cascas de banana? Se essa pessoa pudesse elaborar melhor na pergunta, eu não quero passar para o Alexandre uma casca de banana. Mas acho que eu entendi. Tá. Assim, seria alguma coisa surpreendente, né? Não, a gente tem já vem numa trajetória crescente há muitos anos, porque, enfim, tem um acompanhamento disso. Não é uma coisa assim que cai, não é um raio em céu azul, né? Então, uma coisa que eu chamo a atenção, e não sou o primeiro a chamar a atenção disso, é quem se tivesse dado ao trabalho de ler o anexo de riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias ela tem que ser mandada para o Congresso até abril, né? O Congresso aprova essa lei serve exatamente, como o próprio nome diz, para você poder formular o orçamento. Então, ela é um pré-orçamento, né? Então, ela foi mandada para o Congresso em abril, ela foi elaborada ainda no primeiro trimestre desse ano. Os anexos, dentro lá dos riscos fiscais, chamava a atenção uma possibilidade de um crescimento alto, porque eles vão acompanhando a Advocacia Geral da União, né, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, acompanham o que está acontecendo com os precatórios. Não é assim, de repente aparece um negócio que você não sabia nem que existia. Eles estavam acompanhando, estavam chamando a atenção para isso. Então, não foi exatamente um raio. Se a pergunta era, mas isso daí aconteceu, veio do nada? Não é que não veio do nada. Tem uma série de coisas que já estavam acontecendo, né? E o ministro, se ele tivesse dado ao trabalho de ler a LDO, eu vou falar, eu não li a LDO inteira, mas saber o que lê na LDO, né? Então, você olha, uma das primeiras coisas, você olha, não, qual que é o anexo de riscos fiscais? Essa aqui é a projeção que a gente tem. Quais são os riscos em torno dessa projeção? Você olha para aquilo. Mas, a gente chama atenção, você precisa trabalhar, né? Precisa ler o diabo do anexo de risco fiscal. Se você não leu o anexo de risco fiscal, realmente você vai falar que é como é que é a expressão? É um meteoro. Não, nem meteoro aqui. A gente fica, se perguntar ali para os caras da NASA, eles ficam acompanhando o que está acontecendo. Eles estão ali observando, nenhum asteroide vai pegar no mundo sem a gente saber, tá? Com alguns meses ou anos de antecedência, né? E aqui a gente deveria fazer o mesmo do ponto de vista de gestão de política fiscal. Acompanha o que está acontecendo. Se você não acompanha, de fato, parece um meteoro. Para quem segue esse negócio, assim, e a equipe da Fazenda segue, mas o ministro aparentemente não ouve, aí realmente, né, fica parecendo que é uma casca de banana. Mas não é uma casca de banana, é uma coisa que já está ali no radar de muita gente há muito tempo. Infelizmente, não das pessoas que deveriam ter isso aí no radar. Ok, obrigada. E Eduardo Pedroso, então, falando um pouquinho, como é que os fundos da casa se comportaram nesse mês de bolsa tão volátil? Olá, boa tarde a todos. Bom, em relação aos resultados dos fundos da casa no mês de novembro, começando pelo nosso carro-chefe, que é o Portugal Coimbra. No mês, ele fechou positivo 0,16%, equivalente a 27% do CDI. E nos últimos 12 meses, ele acumula uma alta de 4,38%, equivalente a 116% do CDI. Já o Fundo Nazaré, que a Magda comentou, que é o que tem exposição em renda variável, está vendido em Bolsa Brasileira. No mês, ele fechou positivo 2,60%, contra o Ibovespa, que, como a Magda comentou, caiu 1,53% no mês. E o nosso fundo de previdência, Portugal Évora, no mês fechou positivo 0,59%, equivalente exatamente 100% do CDI, que é exatamente o objetivo dele. Um fundo com menos volatilidade, que busque sempre chegar perto do CDI. Muito bem. Então, queria agradecer a todos, ao Alexandre Schwartzman, ao Gabriel Safdie, ao Eduardo Pedroso, a todos os participantes e dizer que estaremos juntos de novo em 2022. Essa retrospectiva não foi bela,
e não sei se podemos esperar um 2022 muito melhor, mas isso o Alexandre vai responder no nosso primeiro call de 2022. Boa tarde para todo mundo e em breve vocês receberão também o link, se quiserem rever algum pedaço do nosso call, estará no YouTube, no canal Portugal Investimentos. Até logo e boa tarde.